qual é a fisiopatologia da mitocondriopatia? Por que ela acontece, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, mitocôndria. Então, o que são as mitocôndrias? O que elas fazem? Elas são organelas, pequenos órgãos encontrados dentro das células do nosso corpo, de todas, sem exceção. Todas as células têm mitocôndria. E para que servem? Elas demandam energia, elas fazem energia para o cérebro, para o coração, para o músculo esquelético. E claro que quanto mais energia as suas células demandam, mais mitocôndria você terá para essas células e mais potencial de oxidação e de lesão celular. Então, prestem atenção. Nós temos aqui cérebro, coração, músculo, né? Aqui tem fígado também, a gente tem fígado, são órgãos extremamente importantes e que demandam muita energia. Então, 95% mais ou menos da energia que o corpo produz vem da onde? Da mitocôndria. E claro que essa mitocôndria é responsável pela produção de energia química celular a partir de nutrientes e oxigênio. E se ela tem oxigênio, né, e hidrogênio, que está nos nutrientes, essa mitocôndria está devido à grande produção energética aqui nas membranas mitocondriais, que sintetiza, que é o local onde você sintetiza, né? Na matriz, você sintetiza o ATP, a energia, que está muito próximo da membrana interna da mitocôndria. Você vai conseguir, então, a mitocôndria tem membrana interna e externa. E essa membrana interna é que faz a produção de ATP, adenosina trifosfato. E claro, se você tem muito hidrogênio e muito oxigênio, você terá o quê? Muito estresse, né? Oxidativo e estresse também de hidrogênio. Então, você terá espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de hidrogênio, né? Então, veja, a mitocôndria, ela é a nossa grande produtora de quê? De estresse oxidativo. É a nossa grande produtora de estresse oxidativo. Nós temos outros? Temos outros locais que demandam estresse oxidativo, e que eu falo desses locais para você também, vou falar para você, só que a mitocôndria é definitivamente a que mais demanda, né? Por quê? Porque ela é que produz realmente o ATP. Só que para produzir adenosina trifosfato, você precisa gerar oxidação. E esta oxidação é que trará a morte, né? Se não equilibrada, é que trará a morte mitocondrial. E do momento que você tem morte mitocondrial, você, na verdade, induz a morte celular por apoptose, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Bom, a gente tem aqui, né, alguns exemplos de tecidos e sintomas relacionados à mitocondriopatia. Então, o que são as mitocondriopatias? O que são? São desordens ou doenças causadas pela disfunção da mitocôndria. Em caso de mau funcionamento das mitocôndrias, qualquer órgão pode ser afetado. Qualquer órgão. Por quê? Porque todos os órgãos precisam de energia para o crescimento, funcionamento e manutenção. E, além disso, as mitocôndrias, quando elas não estão funcionando adequadamente, o DNA mitocondrial, independente do DNA celular, manda o influxo de cálcio que a gente vai ver para poder aumentar a resposta de apoptose celular. Por várias vias metabólicas, né? Venham aqui para o YouTube, porque é aqui que eu estou mostrando a aula. Vocês estão perdendo aula, tá? Com direito a slide e tudo. Com direito a slide e tudo. Então, as mitocondriopatias, elas se caracterizam com um grupo de doenças com um amplo espectro de manifestações.
manifestações clínicas, que as pessoas não têm ideia que já é uma deficiência mitocondrial. Então, algumas mitocôndrias, elas afetam apenas um órgão, mas muitas outras afetam múltiplos órgãos. Então, não é fragmentado, porque elas se comunicam, uma célula se comunica com a outra. Então, muitas vezes, quando um órgão está afetado, porque as células desse órgão estão afetadas, outras células também serão afetadas, porque as células se comunicam. E o estresse oxidativo e a disfunção, ela é sistêmica. Por isso, gente, que existem vários tipos de doenças. O que são as doenças? Nada mais são que disfunção mitocondrial e apoptose celular, morte da célula ou disfunção dessa célula. A mitocôndria não está produzindo o ATP necessário, a energia necessária, a célula começa a não ter a engrenagem adequada. Então, a gente tem aqui alguns tecidos e alguns sintomas. Então, no sistema nervoso central, por exemplo, você pode, olha a quantidade de sintomas, você pode ter convulsão, ataxia, mioclonia, retardo psicomotor, regressão psicomotora, hemiparesia, hemianopsia, enxaqueca, distonia, perda auditiva neurosensorial, neurosensorial. Isso lembra alguma coisa para vocês? Por acaso, né? Você não escutar ou você não ter paladar, né? Então, tudo isso está intimamente ligado ao sistema nervoso central. Por exemplo, o Covid faz isso com maestria. O Covid detona a mitocôndria. Ele é expert em detonar a mitocôndria, porque a inflamação é extremamente exacerbada. E aí, o influxo de cálcio, como vocês vão ver, na mitocôndria é avassalador para o sistema orgânico. Então, vejam, toda vez que vocês trabalharem com um paciente, vocês nunca podem se esquecer da mitocôndria. Jamais. Ela é o órgão que estará, ela é a organela que estará causando, no final lá da sequência, que é o estresse oxidativo, né? É que vai atacar a mitocôndria. Então, claro que tudo começa no intestino, claro, só que isso é sistêmico, como a gente viu, né? Como fala o nosso querido Alessio Fasano, nosso médico lá, um italiano maravilhoso, um médico maravilhoso, que está lá na medicina funcional americana, nos Estados Unidos, o que ele fala muito? Ele fala que o que acontece no intestino não é como Las Vegas, não fique em Las Vegas, sai de Las Vegas e vai para o corpo inteiro, certo? Aí nós temos os nervos periféricos, a neuropatia periférica, já ouviu falar em neuropatia periférica, diabético, muscular, fraqueza, intolerância ao exercício, oftalmoplegia e pitose. Oftalmo, retinopatia, atrofia óptica e catarata. Por acaso, esses são sintomas que vocês conhecem nos diabéticos? Hematopoiético, por exemplo, né? Anemia sideroblástica, endócrino, diabetes, hipoparatiroidismo, por exemplo. Isso é só um exemplo, gente. A lista aqui é muito maior. Cardíaco, bloqueio de condução, cardiomiopatia, gastrointestinal, disfunção pancreática exócrina, pseudoobstrução intestinal, renal, síndrome de Fanconi, laboratorial, acidose lática e anatomopatológico, biópsia muscular com rede de red fibers. Ou seja, red fibers. Então, o que acontece? A gente vê aqui algumas doenças, são doenças e sintomas nos tecidos e quais os sintomas que a pessoa tem. Então, na verdade, os sintomas nada mais são que doenças, conhecidas como doenças, mas na verdade, gente, a gente não vê como doença. Por isso que na medicina funcional você não trata doença, você trata a causa. A causa aqui é uma disfunção mitocondrial que deve ser tratada. Essa é a grande causa. Então, se você não souber disso para tratar o seu paciente, não souber tratar uma mitocôndria, saber quais são os suplementos, o que está causando essa mitocondriopatia, você não vai tirar o seu paciente no caso de doenças, por exemplo, como diabetes, né? Que é o que a gente vai falar aqui, né? Então, aqui esse artigo, né?
que tem o DOI aqui embaixo para vocês, ó, só vocês fotografarem, ele mostra de forma muito clara a fisiopatologia do diabetes, né? Então, o que ele faz aqui? Então, você tem aqui o meio extracelular, né? E você tem o meio intracelular. Então, o que separa o meio extracelular do intra? A membrana celular, né? A mitocôndria, ela está aqui embaixo, ó. Você pode perceber que quando você tem um sistema oxidativo, uma agressão oxidativa, seja por qual for essa agressão, seja por insultos, por exemplo, como vírus, por exemplo, como antígenos, né, alimentares, metais pesados, né, vários tipos de componentes químicos, por exemplo, como o bisfenol, né, agrotóxicos, enfim, chumbo, alumínio, mercúrio, né, arsênico, enfim. Não importa o que a gente realmente traz, né? Nós acabamos fazendo insultos que vão aumentar a resposta de estresse oxidativo, né? De membrana celular, da célula, causando danos a proteínas, lipídios e ao DNA da célula. E na mitocôndria? Isso vai reverberar na mitocôndria? Vai reverberar na mitocôndria. Porque toda vez que você faz um insulto, a membrana celular, ela vai acionar, né, várias cadeias metabólicas, por exemplo, uma fosfolipase A2, que vai fazer uma resposta exacerbada de estresse oxidativo, porque normalmente isso vai acontecer em células que têm uma resposta, inclusive imunológica, fazendo com que você aumente a produção de hidroxila, né, e de peróxido de hidrogênio e peróxido de oxigênio. Isso, junto com o ferro e o cobre, você tem uma alta reação de estresse oxidativo. E isso já, por si, já é normalmente uma resposta de danos de DNA. Essa é uma fisiopatologia, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, de câncer. Isso aqui é uma pura fisiopatologia de câncer. Câncer. Você faz o dano do DNA, dano de proteínas e lipídios, danos de outras organelas, por exemplo, como a nossa organela do retículo endoplasmático, que está intimamente ligada à mitocôndria, mas não está aparecendo aqui, mas está intimamente ligada à mitocôndria. E o que o retículo endoplasmático faz? Ele faz a dobradura das proteínas. E quando você causa danos por estresse oxidativo, por muitos insultos, como a gente já falou, por muitos antígenos, você acaba causando uma resposta altamente inflamatória e oxidativa e de dano do DNA do seu núcleo, certo? Muito bem. Acontece que quando você tem esse insulto oxidativo na membrana, você vai liberar o NADPH, que a gente já falou do NADPH para você, que não é o NADH, é o NADPH, que vai trazer uma resposta oxidativa como uma forma de defesa celular. Por exemplo, quando tem o vírus, né? Ou qualquer vírus, você libera muito NADPH para tentar matar esse vírus, por exemplo, né? Só que se ele entra e se multiplica, você libera muito NADPH, liberando muito peróxido de hidrogênio, que vai fazer, de oxigênio, desculpa, que vai, o superóxido, né? Que vai trazer respostas altamente oxidativas a partir da resposta de NADPH, oxigênio oxidado, fazendo mais zeros aqui embaixo e fazendo a expressão do NRF2, que vai fazer com que você tenha uma expressão no núcleo da célula para aumentar as suas enzimas antioxidantes. Só que se você não tiver essa expressão adequada de enzimas antioxidantes, que só vai ocorrer
Se você tiver essas enzimas no núcleo, desculpa, no núcleo não, na sua mitocôndria, por exemplo, se você não tiver superóxido dismutase na mitocôndria, se você não tiver glutationa peroxidase na mitocôndria, você não vai acionar o NFR2 lá no núcleo da célula para fazer mais catalase, mais glutationa e mais superóxido dismutase. Então, entenda que existe um equilíbrio entre o estresse oxidativo e a defesa antioxidante. E da onde vem essa defesa antioxidante, gente? Essa defesa antioxidante, que é a catalase, a glutationa peroxidase, a superóxido dismutase, ela vem de substratos nutricionais. Gente, essa é a fisiopatologia de qualquer doença. Entendam isso. Só que aqui a gente está falando de mitocôndria. Veja como a mitocôndria tem um poder fenomenal para fazer a sua defesa, mas se você não tiver essa defesa, esse substrato de resposta antioxidante, de substratos antioxidantes como zinco, selênio, manganês, magnésio, N-acetilcisteína ou a metionina, né? Ou o ferro mesmo, que é importantíssimo para a catalase, na quantidade certa, você não vai conseguir essa defesa. E o que você vai conseguir? Ficar aqui, ó, nesse estresse oxidativo. Então, veja, isso é uma fisiologia, gente, isso aqui não é patologia. Isso aqui não é patologia, isso aqui é fisiologia. Entrou o antígeno, o insulto, qualquer antígeno, você vai fazer estresse oxidativo, é claro que vai fazer estresse oxidativo, porque você precisa matar esse estresse oxidativo. Mas veja como a mitocôndria é crucial neste processo. Ela comanda a resposta de modulação de todas as enzimas antioxidantes fundamentais, enzimas antioxidantes endógenas. Ok? E quando você tem enzimas antioxidantes exógenas aqui na sua membrana, como vitamina C, como vitamina E principalmente, só que a gente não pode dar só vitamina E numa membrana lipídica, porque senão você vai oxidar também essa vitamina E. Você precisa da vitamina E, junto, por exemplo, com uma quercetina, junto, por exemplo, com uma vitamina C, para você conseguir essa resposta apropriada, essa resposta de equilíbrio, ok? Então, isso é muito, 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 muito importante. Muito bem. Então, aqui a gente tem a fisiopatologia, entendendo toda essa resposta que nós temos aqui de equilíbrio, e esse equilíbrio depende do substrato que você tem. Então, se você tem muito antígeno e pouco antioxidante, dançou. Você vai ficar doente. Dançou, acabou. O seu paciente vai ficar doente, ou você que é profissional e que nem sabe disso, e que agora você sabe. Então, o que vai acontecer? Você precisa do equilíbrio de antioxidantes em grandes quantidades, para que a gente possa equilibrar os insultos com essa resposta antioxidante. Então, se você tem uma quantidade de insulto muito grande, então você é diabético, você é hipertenso, você é obeso, tá cheio de insultos aqui, então você já está lotado de estresse oxidativo. E aí você não tem antioxidantes, quando chega o vírus, por exemplo, o Covid, o que vai acontecer com o seu paciente? É óbvio que o seu paciente vai ter lesão mitocondrial. É por isso que o seu paciente chega no seu consultório totalmente lesado, sem paladar, com problemas neurológicos, deprimido, problemas hepáticos. É claro, todas as células foram danificadas. Todas as mitocôndrias foram danificadas. Você matou, a pessoa matou a mitocôndria a dar com pau. Então, é óbvio que você vai perder capacidade. Então, o antioxidante aqui é fundamental no processo. Pelo amor de Deus. Senão, você nunca vai conseguir trazer o seu paciente de volta. Ok? Esses antioxidantes você vai dar na forma oral e na forma venal também. Em muitos pacientes que têm uma agressão muito grande, uma doença autoimune já muito instalada, um paciente que teve uma perda, ficou internado muito tempo, ou por Covid, ou por derrame. As pessoas só falam de Covid, mas o povo está ainda sendo hospitalizados, coitados, muitos morrendo, porque não tem nem hospitalização, por derrame, por câncer, né? Por várias outras doenças. Então, assim,
Não dá para ficar só no Covid, gente. É muito pouco pensar só no Covid. Nós temos que pensar em todas as questões fundamentais que fazem com que as pessoas adoeçam.